quantidade de informação, de conhecimento que está sendo gerado hoje é tão grande, o número de tecnologias hoje que está sendo criado é tão grande, Não há dúvidas. que se você não tiver essa capacidade de fazer a curadoria para saber que caminho tomar, você vai escolher o caminho errado, Sandrão. O líder é aquele que é capaz de influenciar pessoas da sua equipe para que elas exerçam ou para que elas desempenhem seu melhor potencial. Ou seja, o poder do líder é exercido pelo outro. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Salibão, ó. Nós somos autores de 9 livros de negócios. Dentre eles, o Gestão do Amanhã, um dos livros de negócios mais vendidos da história do Brasil e que dá nome ao nosso podcast. Gestão do Amanhã Podcast. Aqui, a nossa proposta é contribuir compartilhando tudo que nós estamos estudando sobre como se adaptar a um mundo em transformação. Falamos de inovação, tecnologia, cultura, liderança, tudo o que você precisa saber para se adaptar a esses novos tempos. Nesse capítulo, nós vamos trabalhar um tema central para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Veja, recentemente a Microsoft fez uma pesquisa com mais de 30 mil executivos em 30 países do mundo. Sabe uma das conclusões que ela chegou? Que o excesso de informações está levando funcionários a deixar de inovar. Muita informação está fazendo mal. Qual o papel do líder nesse contexto? Como você deve atuar para triar, fazer a curadoria do conhecimento necessário para ter uma equipe em alta performance? Esse é o tema do nosso capítulo de hoje do Gestão do Amanhã Podcast. Salibão, essa referência dessa pesquisa é incrível, né? As pessoas estão deixando de inovar por ter muito conhecimento e informação. Seguramente isso é um dos efeitos desse novo mundo, onde nós temos, por um lado, a vantagem de ter acesso a informações numa quantidade incrível, mas numa qualidade que vai de A a Z. É isso, né, Salibão? É uma das ambiguidades desse mundo moderno, né? Com certeza, Sandrão. Fiquei pensando muito nisso depois que nós escrevemos e publicamos o Liderança Disruptiva, né, que hoje é talvez o livro referência em termos de liderança no país. E aí a caminho de ser publicado até fora do país, né? Sim. Já ganhamos vários endorsements, né, de caras como David Ulrich, John Davis, Alexander Osterwalder, Jim Collins, Ran Charan, Philip Kotler, enfim. E aquilo, o que me fez refletir, Sandrão, foi quando eu estava nos Estados Unidos, agora em janeiro, né? E a explosão do chat GPT veio bem no meio de janeiro, né? Começou a vir uma explosão. Sim, foi explosão. E aí, logicamente, a velocidade daquilo foi muito grande, né? Que, inclusive, atropelou até algumas tecnologias que já estavam sendo faladas, sim, como metaverso, outras coisas. Passou, né, por cima. Passou por cima, né? Coisa assim, incrível, né? Exatamente, né? E aquilo me fez pensar, né? E olhando para as nossas habilidades que nós identificamos no nosso livro de Liderança Disruptiva, que foram 8, né? Eu falei, tem mais uma aqui nessa história, né? Porque a quantidade de informação, de conhecimento que está sendo gerado hoje é tão grande, o número de tecnologias hoje que está sendo criado é tão grande, não há dúvidas, que se você não tiver essa capacidade de fazer a curadoria para saber que caminho tomar, você vai escolher o caminho errado, exatamente, Sandrão. Não é verdade? Você pode estar muito bem informado com a informação inadequada, ou seja, você está rumo ao precipício. Né? Exatamente. Eu, como trabalhei com curadoria a vida inteira... Você é um, né, grande curador. A minha vida inteira foi como curadoria, né? Com tantos milhares de livros. Deixa eu até dar uma referência para quem, né, não conhece essa história, né, Salibão? Quando o Salibão fez a HSM, ele era o CKO, o dono do conhecimento, né? Ele que identificava os palestrantes. Gente, assim, muita gente. Eu me lembro, Malcolm Gladwell, Nassim Taleb, Chris Anderson, o próprio Jim Collins, que eu não peguei, mas você traz. Joe Chito. Esses caras, eles eram conhecidos antes de serem famosos. Eles eram lapidados em eventos da HSM. Você trouxe o Jim Collins quando ele chamava James Collins. James Collins, né? Tinha acabado de publicar o primeiro livro, né? Então, você tem, né, no seu DNA, e você desenvolveu essa competência de curadoria na veia, porque era necessário você estar sempre 10 passos à frente. Exatamente. Então, quer dizer, isso para você é muito comum. Agora, eu imagino que você também, com a sua experiência, Salibão, olhando o que é hoje do que é o passado, hoje você tem uma informação muito mais acessível. Isso pode ser uma vantagem, mas pode ser um risco, como você está colocando. Porque as possibilidades são grandes, Sandrão. É de A a Z. De repente era tudo metaverso, de repente nem se fala mais. Nem mais um metaverso. Se fala em chat GPT, Sandrão. Depois agora o Bard.
e o Bing e tantas inteligências, Sim. né? E agora o serviço da Microsoft, $30 por mês, as opções. Aí aparece a Apple com óculos de inteligência artificial, de realidade virtual. Você fala, meu, para onde vai tudo para isso? onde vai tudo isso? O que eu uso? O que faz sentido para minha empresa? E assim, Salibão, você foi verdade? muito feliz nessa sua abordagem. E é de novo a pesquisa da Microsoft. Eu instado ou impactado por muitas informações, a minha tendência é ou ficar paralisado ou muito inseguro. Uhum. Como fica o foco nessa situação? Aonde eu invisto o meu tempo, né? E sabe quem era um grande curador? Quem? O Peter Drucker, né? Ah, ele, se você vê a quantidade de livros que ele escreveu, de temas, mas no fundo, ele trabalhava com 4, né? Ele trabalhava com a questão social e política, né? Ele trabalhava com o papel do empreendedor, ele trabalhava com as forças que estão acontecendo agora, mas que não foram identificadas. Tinha 4 áreas de pesquisa. De excelência. Então, a hora que você faz um funil, né? Hoje a palavra funil é tão usada hoje no mundo das vendas, né? Funil de clientes e tal. Faz um funil de ideias, um funil de temas para você ficar, porque senão você vai ficar perdido, né? Mas aí todo mundo, pessoal, agora é metaverso. Aí todo mundo correndo pra lá. Pessoal, agora é o ChatGPT. Puta, mas o Bard apareceu, entendeu? Meu, pra onde eu vou? Mas entendeu? O que você traz, que me parece que é um insight importante que a gente está explorando, quando a gente escreve o livro Liderança Disruptiva, como o Salibão falou, foi uma extensa pesquisa. Foram mais de 63 obras de referência. É só você ir lá nas referências bibliográficas, nas notas. Se você contar, vão ser 63 obras de referência. E entrevistamos 16 personalidades do mundo todo. Collins, David Ulrich, John Davis, para entender o que é esse negócio. E nós chegamos a 8 competências, 8 habilidades e competências transformadoras para lidar com os desafios do mundo atual. Pois bem, só que no livro a gente já fala que esse é o work in progress, né? Esse livro é uma obra em andamento, porque a liderança está sendo constituída agora, porque o mundo está mudando rapidamente. Então, quando você traz essa coisa da curadoria, ela serve para o nível do indivíduo, mas, e aí é o grande insight, é um atributo e uma competência do líder, que como tal ele deve ter a habilidade de selecionar, fazer a curadoria dos temas e caminhos indispensáveis para que os seus liderados tenham condições de criar valor a partir daquele conhecimento. Então o que você está trazendo esse é um papel do líder. Apontar caminhos, com certeza, definir conceitos, liderar as pessoas para qual caminho é mais adequado para dada circunstância. Ou seja, a gente correlaciona o líder curador com o líder que constrói ambientes de aprendizado, né, Salibão? É sobre isso que a gente está falando. Com certeza, André. E aí nós vamos pesquisar, né, quais são os ingredientes desse líder curador, né? E aí nós, inclusive na própria inteligência artificial, né? Eu cheguei pro chat, falei, chat, me fala aí. Fala um pouquinho sobre o líder curador, né? Quais são os temas? E, olha, é impressionante como... Ele dá boas ideias, né? Esse cara é legal, esse cara é legal. Esse cara é legal. Ele é inteligente. Não dá. Longe, é um dos meus melhores amigos hoje. Eu também acho. Tá difícil também. Mas uma delas, a primeira, né, é navegando em ambientes incertos, né? Porque as possibilidades são tão grandes, né? Então, como é que eu navego em ambientes incertos, se é incerto, né? Então, você tem capacidade de desenvolver cenários. Mas deixa eu falar uma coisa, né, navegando em ambientes incertos. Eu lembro de um slide que você colocou, que eu adorei, faz tempo isso, hein? Onde você colocava que o líder, na realidade, ao invés de ser resistente à mudança, ele tem que se habituar a navegar em mares cada vez mais incertos. Você recorda disso? Exatamente. Ao invés de eu ser resistência a tudo que está mudando, eu tenho que ter a habilidade de navegar no desconhecido. O desconforto tem que virar conforto, né? Porque ao mesmo tempo que ele apresenta muitas ameaças, ele também nos traz muitas oportunidades, né? As possibilidades são muito grandes, né, Sandrão? E tá aí para quem tiver essa mente aberta, né? Mindset de crescimento, né, Sandrão? Hoje, para você navegar em ambientes externos, né, tem algumas coisas, a gente não vai conseguir acertar 100%. Mas se você tiver uma disciplina, né, de fazer discussões, brainstorming, né, fazer um off-site, geralmente trabalhando fora do teu ambiente, né, aquele ambiente pesado do dia a dia, trazendo pessoas de fora, né, pessoas de tecnologia, pessoas, psicólogos, outros né? conteúdos. Fazer um mix de gente para tentar fazer isso de uma forma sistemática, né?
fazer simulações, né? Análise de cenários, todo tipo de cenário, né? Isso que acontecia de vez em quando tem que ser uma forma mais recorrente. Business as usual, né? Toda Business hora. as usual, né? E a segunda, que eu chamo de ambiente, mentalidade futurista, né? Entender tendências, analisar tendências, né? Aprender novas tecnologias, mexendo nas tecnologias, não só lendo sobre elas, né? E tem uma grande curadora, né, que chama-se Amy Webb, né, que talvez, imagina o nome coincidente, né, Webb, né? Ela, trabalhamos já com ela na HSM, né, quando eu estava lá. Ela é jornalista, né, de formação. Tá aí uma pessoa que soube fazer a migração, né, Sandrão? Ela virou uma curadora de tecnologia. Olha que coisa. Publica todos os anos o maior estudo, o maior report de curadoria de tecnologia, né, para dizer isso que está acontecendo no mundo do varejo, isso está acontecendo no mundo da educação, isso está acontecendo no mundo da indústria, né? Então, você tem que estar lendo esse tipo de coisa. Não dá para simplesmente ficar vendo só no Instagram ou no LinkedIn, né? Você precisa estar estudando algumas coisas, né? A outra é cultura de aprendizado, né? Porque se você não tiver um mindset que faz aprender o tempo todo para assimilar novas tecnologias e ter toda a empresa, não é basta só você como líder, é a empresa inteira, né? Como o Satya Nadella, na mudança de cultura dele, a Microsoft, antes dele assumir, era uma empresa muito arrogante, né? Todo mundo sabe disso, né? Então ele muda até a frase para fazer todo mundo entender, né? From knowing it all para learning it all, né? De saber tudo para aprender tudo, né? Então essa mentalidade que aprende tudo. é muito importante, né? A outra é você andar com as pessoas corretas, né, Sandrão? E você aqui se encaixa na minha. Nós dois aqui, a gente anda um com o outro, né? E um puxa o outro, né? E um não deixa o outro se acomodar. E isso é fundamental. Eu digo que você tem que ter alguém que ande o tempo todo com você, porque a voracidade das informações e do conhecimento hoje é tão grande. Se você não tiver alguém para bater bola o tempo todo, cara, você se perde, né? Não dá para ir em algum lugar e fazer um curso. Até você chegar no dia do curso, já perdeu um monte de coisa. Isso aí. É diário, né? O nosso bate-papo, nossa conversa, começa às 6:30 da manhã e vai acabar às 10 da noite. Cheio né? de interação. E vai mudando. Exatamente. E a última aqui, pelo menos por agora, né? Porque o conhecimento não para, é a capacidade de fazer perguntas, né? A capacidade de fazer as perguntas corretas, né? Porque hoje a tecnologia nos traz todas as respostas, né? O ChatGPT traz... Comoditizou a resposta. As respostas até 2001, né? O Bard aparece com 2003, agora, instantâneo, né? Então, se você não souber fazer a pergunta... A resposta se você não tiver a habilidade de fazer perguntas corretas, né? É aquela coisa, what business are you in? Então, você vai da época da ferrovia, foi aí que nasceu essa pergunta, para a indústria do transporte, para a indústria da mobilidade. Então, o que vai ser daqui? Se vai ser um mundo voador, né? A gente não sabe. Indica, será? Então, são esses ingredientes que vão estar no nosso... Né? E a gente, de novo, vai na próxima edição do livro. Bumba, já essa é uma metáfora dessa transformação constante. No livro, nós convidamos, como nós conversamos com 16 pessoas, como eu comentei, e convidamos essas pessoas para darem sua visão. Uma das pessoas que nós entrevistamos foi Guilherme Horn, que atualmente é o head do WhatsApp no Brasil. E o Horn fez um comentário que tem tudo a ver com essa perspectiva do Salibão das perguntas, que é despertar uma condição básica do ser humano, que é fundamental para o líder curador. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho da fala do Horn, que tem tudo a ver conosco aqui. Eu acho que tem uma mudança muito grande nesse contexto, que é a velocidade das mudanças, né? Antigamente as mudanças eram muito mais lentas, né? As transformações no mercado, elas levavam décadas para acontecer. Hoje elas levam dias, né? Então, o líder teve que se adaptar a isso, né? Não dá para ele fazer um curso, um MBA de 2 anos, 3 anos e aí voltar para começar a repensar a organização. A gente não tem mais tempo para isso, né? Você tem que estar reagindo o tempo todo, né? As coisas acontecem diariamente. Então, eu acho que assim, tem uma característica no líder que antes talvez não fosse tão necessária e hoje, na minha visão, é absolutamente necessária, que é a curiosidade. Salibão, curiosidade, né?
A questão da pergunta, ela traz consigo o despertar dessa curiosidade e inquietude para constantemente buscar novos caminhos. É importante dizer que esse comportamento ele é diferente do passado. No passado, como a gente tinha todas as respostas, como a gente tinha um mundo muito mais previsível e estável, o líder não tinha essa perspectiva de fazer perguntas porque poderia parecer uma fraqueza. E como tal, ele não despertava a curiosidade dele e dos seus colaboradores. Dessa forma, ele ficava fechado numa entropia, inflexível, trocando pouco com o ambiente. Curiosidade é uma característica fundamental para que você refrigere o seu repertório, a sua organização com outras perspectivas, outras teses e outros conceitos. E nesse sentido, como você colocou da pergunta, o líder curador deve instigar e instilar a curiosidade em si próprio e no grupo. Agora, Salibão, isso é muito diferente do que uma liderança tradicional, que muitas vezes alguém vem com uma ideia fora do convencional, ele fala, pô, vamos tocar aquilo que está acontecendo aqui? Vamos ficar focado naquilo que ele sempre fazia? E depois a gente olha isso? E como tal, ele desencoraja a geração de novas ideias. Eu vejo hoje que muitos líderes, ao invés de serem alavancas para o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, eles são uma âncora. E um dos motivos é que ele não encoraja a curiosidade, a capacidade de fazer perguntas, né, Salibão? Exatamente, né? E é uma coisa um tema tão importante, né? Eu até falo que a maioria das empresas tem paredes brancas, né? Por que não usar essas paredes para que as pessoas possam se expressar? Porque tem muita gente que tem medo de fazer uma pergunta em público, né? Então você pode ir lá fazer uma pergunta quieta, logicamente com o objetivo de alavancar o negócio, não de ficar reclamando, né? Você tem instrumentos muito simples, você não precisa fazer uma imersão no Silicon Valley para fazer. Não há dúvida. Né, Sandrão? O que nós temos que entender é que existe um conhecimento estabelecido nas organizações muito rico. Os modelos muito hierarquizados, divididos em silos e favorecendo a especialização, ele não é capaz de capturar todo esse conhecimento do grupo como um todo, porque ele fica lá nos quadrados. Em que medida o líder não deve refrigerar essa arquitetura organizacional, trazendo mais possibilidade de extrair, capturar esse conhecimento do grupo? Como? Como o Salibão falou. Vamos instituir rituais e artefatos que tornem isso possível. Rodas de conversa. E tem uma tese, Salibão, que tem a ver com o nosso próximo projeto, um dos próximos projetos, que está claro que cada vez mais, para que você tenha a possibilidade de canalizar conhecimento para determinado assunto, é você trabalhar baseado em projetos. Me parece que o líder curador, quando ele adensa toda a energia para um projeto ou uma demanda em específico, ele consegue dar a borda para isso. Então, sei lá, vamos diminuir pela metade o tempo de atendimento ao cliente. Vamos ser uma empresa mais centrada, vamos aumentar nosso NPS. Quando isso é um projeto com problema claro, que tem uma resposta a ser realizada, ele consegue exercitar na sua plenitude o seu papel como curador, na medida em que ele consegue ter as bordas, as fronteiras mais claras para trazer esse conhecimento. Então, definir projetos, temas claros para isso. Construir contexto capacitante, ou seja, rituais, artefatos, para você extrair o melhor conhecimento possível da sua galera. E ser capaz de fazer essa curadoria, você tem que ter repertório. Se o líder não tiver repertório, ele não conhece, não consegue, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. Aí entra, o repertório entra na questão do aprendizado, né? De você ser faminto por aprender, né? Eu já vi empresas, eu já vi de tudo, né, Sandrão? A gente já viu de tudo, né? No meu mundo da HSM, eu já vi momentos de CEOs que tinham perguntas o tempo todo, né? Tinham curiosidade o tempo todo. Sim. Aí alcança um certo sucesso, se acomoda. Ele decide então ter respostas, né? Exatamente. Como diz o Peter Drucker, né? O sucesso faz você ter respostas e não você criar mais perguntas, não né? Dúvida. O ego exacerbado é um limitador do aprendizado. Porque se você tem um ego muito inflado e acha que sabe tudo, você não aprende nada. Na realidade, esse sabe tudo é um péssimo líder. Se é que a gente pode chamar ele de líder, né? Se é que a gente pode chamar ele de líder. Porque uma condição básica do líder é criar valor. É interessante essa visão do líder que a gente coloca no nosso livro. O líder é aquele que é capaz de influenciar pessoas da sua equipe para que elas exerçam ou para que elas desempenhem seu melhor potencial. Ou seja, o poder do líder é exercido pelo outro, não
pela ação individual dele. A ação individual dele é de empoderar o outro, é de capacitar o outro, é gerar o contexto capacitante para o outro. Sendo assim, ele é um grande professor, né? Ele é um cara que tem como pressuposto básico estar diuturnamente ou minutariamente ensinando, capacitando, desenvolvendo. E volto lá a uma frase que eu gosto também, citando novamente meu amigo Conrado Schrohauer, você não capacita ninguém, você cria o contexto capacitante. Então, quando a gente fala também do líder como construtor de ambientes de aprendizado, qual que é o contexto capacitante que você está construindo na sua equipe que permite com que eles se desenvolvam? Aí tem uma quebra de paradigma. Ah, mas eu vou ter que tirar a pessoa da operação para ensinar? Claro que vai ter que tirar a pessoa da operação para ensinar, porque a capacitação dele é tão importante quanto o braço e o cérebro dele envolvido naquela tarefa. Porque se ele não melhorar a sua capacidade, você não vai melhorar a performance do seu negócio. Esse contexto do líder como curador, Salibão, ele parece óbvio, mas ele não é nada simples. Acho que são poucos que estão exercendo esse papel, né? Você falou do Drucker, eu lembro outro curador incrível que é Philip Kotler, né, Salibão? Eu me lembro do Kotler, 90 livros, né? 90 livros. E se você pegar o princípio da administração de marketing do Kotler, o livro texto de marketing, você tem pouca coisa autoral do Kotler. Pois é, numa entrevista perguntaram para ele o que ele achava dos 4Ps. Ele falou, 4Ps já foi uma ideia que aconteceu naquele momento no passado. Agora nós temos outras coisas, né? E é uma esponja, né? E você tem que ter humildade o suficiente para aposentar suas próprias ideias, né, Sandrão? Isso que é difícil. Né? Desconstruir aquilo que você construiu. Uhum. Show. Então, aprendizado, líder curador, toda essa perspectiva é você criar valor para o seu papel como líder, desenvolvendo o melhor potencial dos seus colaboradores. Essa é a função do líder. Vamos agora para aquela etapa, a etapa mais desejada dos nossos episódios aqui. A dica do Salibão. E hoje você pegou um líder daqueles, hein, Salibão? Opa! Considerado o CEO do século, né? Século XX. Jack Welch considerado o CEO do século, que fez toda a sua carreira na General Electric, né? Na GE. Foi um dos, se não me engano, o terceiro ou quarto CEO da GE, né? E teve como mentor no seu início o próprio Peter Drucker. Então, né? no final, ele reconhece isso, né, Salibão? Sim, com certeza. Estamos todos ligados, né? E eu tive a honra de trabalhar com ele em alguns eventos aqui no Brasil, Sim. né? Grandes fizemos um workshop, fizemos também lá nos Estados Unidos, né? Colocamos em eventos no mundo inteiro, né? Então tive uma proximidade muito legal com o Jack. Ele nos deixou recentemente, mas ele teve uma vida completa, né? Um cara de uma visão e bondade também, né? Ele, apesar de ser chamado Neutron Jack, no fundo, Sandrão, o mundo dos negócios não é Sabe, Disney, bom, né? Sandrão? Eu sempre falo que... O mundo dos negócios não é Disney, não, né? é assim, Você quer diversão? Vai pra Disney. Eu sempre falo que o papel do líder não necessariamente, às vezes é incompatível com o exercício da popularidade. Ele não vai tomar, às vezes, as decisões mais populares, ele vai tomar as decisões necessárias para o desenvolvimento do negócio, que como consequência é para o desenvolvimento das pessoas naquele contexto. Pode ter alguns que não se encaixam, é a vida. Mas ele tem que ter coragem. Com certeza. Nosso último capítulo, ele tem que ter coragem. Esse cara tinha coragem. Sim, ele pegou a GE valendo $100 e poucos bilhões. Em 20 anos ele levou a empresa para $500 bilhão, a empresa de maior valor 2012, do planeta, né? Foi a melhor, 2012 foi a maior empresa em valor do mercado do planeta. E ele nos traz nesse livro, né, Winning, né, que aqui no Brasil é publicado como Paixão por Vencer, né, um título melhor do que o do Peters. É um livro fantástico, porque são poucos os CEOs que eu conheço na minha trajetória que conseguem colocar o seu conhecimento dentro de um contexto organizado. Dentro de quase uma metodologia. Sem ser uma biografia, né? Exatamente, É isso uma aí. metodologia, né? E foram poucos caras que conseguiram isso. O Ian Carlson conseguiu. Sim. Você vê, o próprio Steve Jobs conseguiu fazer isso do jeito dele, né? E o Jack Welch fez. Em vida. Fez isso, né? Então, é fantástico. Salib, a GE não vale tanto. Sim. Mas ele foi muito bom para aquele contexto. Não adianta, se a GE vale menos hoje, não adianta culpar. Os culpados são os sucessores dele, né? Porque o cara não está mais aqui. Primeiro que ele já faleceu. Segundo que ele saiu da GE há 23 anos houve atrás. Houve um contexto, Salibão, como você colocou. É um novo contexto. Agora ele traz coisas riquíssimas aqui dentro, né? A questão da missão, valores.
e propósito, né? Esse livro foi escrito aí em 2005, Sandrão, Sim. quase 20 anos atrás, Não né? tinha esse afã A que questão hoje tem do propósito. candor, né? Candor transparência absoluta. Transparência, você poder falar para as Candor, pessoas sem medo, né? Ele estimulava as pessoas. Não colocar conversas francas. Conversas não francas, colocar né? embaixo do tapete, conversa. Sem política, né, Sandrão? Candor é mas muito bom. O principal que eu gosto demais, eu gosto de muitas coisas do Jack Welch, mas era a capacidade de formar outros líderes, Sem né? dúvidas. Eu acho que não houve uma organização do planeta, Sandrão, que formou tantos bons líderes como a AGE. E não só líderes que atuaram lá, líderes que atuaram como CEOs em outras empresas. Sim. Tanto que quando teve o processo de sucessão dele, né, que apareceu o Jeff Melt e 2 outros candidatos que eram dentro da GE, e foi um processo muito árduo, né? Quando ele escolheu, a GE escolheu o Jeff Melt, os outros 2, um foi ser presidente da 3M Já tinha posição. e o outro foi presidente da Rubbermaid, né? Então, sabe, a questão da preocupação dele em formar novos líderes, né? A obrigação dele, ele via no fundo, isso? assim, qual é o papel do líder? Formar novos líderes. Lógico. Formar novos líderes, né? Da pista. E ele fazia muito bem isso. E mais, né? Se você vê aqui, não é normal você pegar um CEO desse calibre e o cara ficar das 9 às 5 falando, Sandrão. Hoje em dia, quando você pegar um CEO para falar meia hora, já é muito difícil. Ele ficou das 9 às 5 fazendo um workshop aqui em vários outros países, né? Estruturado. Por quê? Porque ele instituiu na GE aquela coisa do líder como professor, né? O líder como a pessoa que ensina. Então, você tem lá, dentro da universidade corporativa que ele criou na época, né? Os professores, tudo bem, trazia gente de Harvard, MIT, Stanford, mas os próprios diretores eram professores. A maior parte do E já dizia corpo Peter docente Drucker, a melhor maneira de aprender é ensinando, né? Exatamente. Sandrão? Então ele tinha essa Muito questão, bom, né? Traz coisas bacanas, a questão da desenvolvimento de carreira, o Six Sigma, né? Que traz aquela qualidade, né? Todo mundo na GE, o Black Belt também. Então são coisas muito bacanas. Muito bom. Estão todas aqui e coisas que com certeza funcionam. Eu diria que é essencial. Um dos livros de CEOs, talvez o melhor livro de CEO que já vi. E aí, Sandrão, você quer saber se as ideias valem a pena ou não? Olha o testemunho aqui do Warren Buffett. Nenhum outro livro de negócio vai ser necessário. Só o Warren Buffett. Só o Warren Buffett. É que ele não leu o nosso. É o seguinte, olha só. Um líder curador. Uhum. Um líder curador. Aliás, falando em curadoria, deixa eu dar um recado pra você. Não sei se ainda dá tempo. Mas, aqui nós dois somos um curador danado. Dia 15 e 16 de setembro, nós iremos fazer um evento em São Paulo, justamente fazendo a curadoria de tudo que você precisa saber, só tudo que você precisa saber sobre como colocar a inovação na prática. Workshop, Inovação de Ruptura na Prática, como construir seu motor 2 de crescimento. Fizemos uma curadoria gigantesca, teremos 6 convidados, mais de 10 cases sobre como você constrói a inovação na prática do seu negócio. Exercício prático, enfim. Como eu disse, eu não sei se ainda vai dar tempo de você nos acessar, se ainda vão haver vagas disponíveis, enfim. Mas, se você está realmente comprometido com o desenvolvimento da sua carreira, comprometido com tudo isso que a gente falou aqui sobre ser um líder excepcional, esse evento é para você. Vamos deixar o link aqui, beleza? Salibão, tem mais uma coisa que acho que a gente podia deixar também para a galera. No livro Liderança Disruptiva, nós oferecemos a possibilidade de fazer um diagnóstico de como o líder está em relação às competências que a gente traz lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar também aqui na descrição, vamos colocar aqui, ó, para quem está assistindo o vídeo, o QR Code, que dá acesso à ferramenta, mas também na descrição você vai ter um link para a ferramenta de diagnóstico, para você fazer o seu diagnóstico como líder. Nós gostamos de compartilhar tudo aquilo que nós estudamos para que as pessoas tenham acesso e cresçam, né? Uma pegada de ação, né? De ação. Só ficar filosofando não adianta muito. Não, né? é fazer acontecer. Beleza? Que nem o Jack Welch. Como o Jack Welch falava com você, Salibão? Quando ele chegar para falar com você. Hi, José! Ficava até com medo, pois né? Ele era menorzinho que eu, né? Mas a presença dele Poderoso. era tão forte, cara. Nossa, é isso aí. Quando eu ouvia a voz dele, eu ficava com medo, né? O Newton Jack chegando. O Newton Jack! Newton Jack chegando. É nóis. E agora é o Newton Magaldi e o Newton Salib. É né? nóis. E quer continuar né, nessa pegada explosiva? Continua acompanhando aqui nosso podcast, que da onde saiu esse vem muito mais. Valeu? Boa, Salibão! Valeu, gente. Um abraço, Até. pessoal.